O programa de notícias da Peacock, Diabo Disfarçado John Wayne Gacy, vai além da manchete infame do palhaço assassino. Mas o quanto dessa história é real ou exagero para a televisão, isso ajuda a separar fato de ficção. Vamos falar com Karen Conte, advogada de Chicago que passou várias horas com John Wayne Gacy em seus últimos recursos no corredor da morte. Bem-vindo ao Sidebar da Law and Crime, sou Jesse Weber. A investigação da Peacock sobre crimes reais, Diabo Disfarçado, John Wayne Gacy, já está disponível. Ela busca inovar em relação a outros programas sobre assassinos, serial killers ou crimes reais. O que há de diferente? Bem, de acordo com o resumo do programa na Peacock, essa série limitada não foca apenas no monstruoso palhaço assassino que achamos conhecer. Mas, em vez disso, ela, abre aspas, descasca as camadas distorcidas da vida de Gacy enquanto entrelaça histórias comoventes de suas vítimas, explorando o luto, a culpa e o trauma de suas famílias e amigos e expondo as falhas sistêmicas, oportunidades perdidas e preconceitos sociais que alimentaram seu reinado de terror. Na verdade, a série, estrelada por Michael Chernus como Gacy, promete uma abordagem sensível e é realmente muito sensível. Na verdade, Michael Chernus só aceitou participar da série depois que o showrunner Patrick McManus prometeu que nenhum assassinato seria mostrado em cena. Isso é bem diferente do que vimos em outros programas. Então, Michael Chernus disse à Vanity Fair, de jeito nenhum eu queria fazer parte de algo que estivesse glorificando isso. John Gacy. Então, a série é sobre o homem, é sobre as vítimas, é sobre a investigação. Mas é claro, a pergunta que surge sempre que temos um programa como esse é: quanto dessa história assustadora é verdade? Ao que a série acertou, o que a série errou. Agora, vamos entrar nisso um pouco mais tarde, porque vamos trazer Karen Conte, advogada que defendeu Gacy em seu último recurso no corredor da morte, passou horas com ele e trará uma visão sobre a verdadeira história de John Wayne Gacy. Primeiro, vamos ao começo. O que sabemos sobre esse serial killer? Imagine Chicago nos anos 70, no calmo subúrbio de Norwood Park Township. John Wayne Gacy era o cara que todo mundo parecia conhecer. Ele era um empreiteiro bem-sucedido, capitão de distrito do Partido Democrata e organizava festas para a vizinhança. Ele era famoso como Pogo, o palhaço, animando crianças em hospitais e desfiles. Mas por trás dessa fachada amigável havia um homem profundamente perturbado. De acordo com várias biografias escritas sobre Gacy ao longo dos anos, a infância de Gacy foi um pesadelo. O pai dele era alcoólatra violento e o menosprezava sempre. Ele também teria sofrido abuso sexual de um amigo da família. Um psiquiatra de defesa sugeriu que os crimes de Gacy eram uma distorcida reencenação de seu trauma de infância. Como se ele obrigasse suas vítimas a serem a criança indefesa e ele o pai punitivo. Suas tendências violentas surgiram em 1968, quando morava em Iowa. Foi condenado por sodomia contra um adolescente e sentenciado a 10 anos de prisão. Ele cumpriu apenas 18 meses, aliás. Sua primeira esposa se divorciou dele pouco depois disso. Biógrafos dizem que ele perdeu todo o contato com seus 2 filhos pequenos. Ele retornou a Chicago, comprou esta casa estilo rancho na 8213 West Summerdale Avenue e iniciou a PDM Contractors. Até se casou novamente. Casou-se com uma mulher chamada Carol Hoff em 1972. Mas esse ano também acabou sendo o início do que seria uma onda de crimes horrível. De 1972 a 1978, segundo autoridades, Gacy atraía jovens, meninos, trabalhadores diários e funcionários, além de conhecidos em estações de ônibus, para sua casa. Promessas de trabalho e dinheiro. Ele usava o truque das algemas para imobilizá-los, alegando ser parte de uma mágica. No final, ele os agredia e estrangulava. É horrível. E de acordo com o Chicago Tribune, sua primeira vítima conhecida foi Timothy Jack McCoy, de 16 anos, em 1972. Acredita-se que sua última vítima foi Robert Pist, de 15 anos, em 1978. E foi o desaparecimento de Robert Pist, aliás, que finalmente fez essa casa de cartas desmoronar. Em 11 de dezembro de 1978, Robert Pist disse à mãe que iria falar com um empreiteiro, John Gacy, sobre um emprego na farmácia onde trabalhava, mas nunca voltou. Sua mãe, Elizabeth, registrou um boletim de ocorrência naquela noite, dando início a uma investigação que acabou focando em John Gacy. A polícia colocou John Gacy sob vigilância. Eles conseguiram um mandado de busca.
e ao entrarem na casa dele foram atingidos por um cheiro forte e nauseante. Eles acharam um recibo de filme de um amigo de Piest, comprovando que o garoto esteve lá. Foi quando tudo começou a desmoronar. Em 21 de dezembro de 1978, John Wayne Gacy foi preso por entregar um pacote de maconha a um frentista enquanto estava sob vigilância. Com ele sob custódia, a polícia entrou em sua casa e encontrou uma porta para um espaço rasteiro. Eles então encontraram o primeiro de 29 corpos enterrados na propriedade, 26 embaixo da casa e 3 em outros pontos do terreno. Quando questionado, Gacy confessou quase com orgulho. Ele fez um mapa para a polícia mostrando onde os corpos estavam enterrados. Ele falava sobre si mesmo na terceira pessoa, culpando esse alter ego chamado Jack pelos assassinatos. Ele foi acusado de 33 assassinatos. Seu julgamento, como você imagina, virou um circo midiático. Advogados alegaram insanidade, mas o júri não acreditou. Após 2 horas, ele foi condenado pelos 33 assassinatos. Em 13 de março de 1980, ele foi condenado à morte. Ele ficou 14 anos no corredor da morte antes de ser executado por injeção letal em 10 de maio de 1994. Até hoje, 5 vítimas seguem não identificadas. Agora que revimos a história real, a questão é, e a versão da Peacock? O que diabo disfarçado John Wayne Gacy acerta? O que talvez eles distorcem para fins de narrativa? Então, para nos ajudar a entender isso, temos um convidado especial. Vamos conversar agora com alguém que realmente conheceu John Wayne Gacy. Estamos com Karen Conte, advogada de Chicago, que encontrou Gacy várias vezes durante seus últimos recursos. Ela escreveu Killing Time com John Wayne Gacy, defendendo o serial killer no corredor da morte. Karen, muito obrigado por vir aqui ao Sidebar. Agradeço de verdade. É um prazer estar aqui, Jesse. Agora, eu entendi que você assistiu a série inteira, certo? Você passou, se não me engano, mais de 50 horas com John Wayne Gacy. Então, de forma geral, vamos começar por aqui. O que essa série acerta sobre o caráter dele, o comportamento, a personalidade? Vamos começar por aí. Eu acho que eles acertaram em cheio. De todas as séries que vi ao longo dos anos com Brian Dennehy e William Forsythe, esse ator Michael Chernish acerta em cheio. Ele tem o comportamento, ele tem a aparência, ele tem o sotaque e, mais importante ainda, ele tem o vocabulário. E quando eu digo isso, quero dizer que Gacy era meio que um cara simples, de rua, mas era cheio de fanfarronice. Ele era um enrolador, se é que posso dizer isso. Ele era uma pessoa que estava sempre no controle, sempre manipulando. Até as palavras que ele usava eram as mesmas da vida real. Tenho fitas dele e eu realmente voltei e ouvi e pensei, nossa, eles acertaram exatamente o jeito dele falar. Se quiser saber como era o Gacy pessoalmente, assista a esse programa. Ou seja, ele era o carismático com jeito de vendedor mostrado na série? Sim, ele era, mais alternava. Sabe, ele podia ser muito carismático, quase sedutor, envolvente. Ele também era muito inteligente e não perdia nada. Então, ele conseguia perceber quais eram as fraquezas de todo mundo na sala. Ele fazia perguntas muito diretas. E não era porque ele estava interessado, era para saber como ele poderia usar isso contra você, ou para conseguir o que queria. Isso é um comportamento típico antissocial, uma característica e também de um narcisista, que ele era ambos. Então, ele era brilhante nisso, mas também tinha esse lado de sabe tudo e por isso você meio que não gostava dele. Você sentiu que havia esses lados sombrios? Já teve essa impressão? Existe alguma pista de quão mal ele era? Ou se alguém o encontrasse, não teria absolutamente nenhuma ideia? Quero dizer, havia esses sinais ou aberturas mais sombrias? Não, realmente não havia. Sabe, todos pensam que quem faz coisas malignas tem presas ou vai revelar quem realmente é. Mas vou te contar, eu sentei com ele sabendo o que ele fez, sabendo em detalhes o que ele fez, infelizmente para mim. E só de olhar para ele, eu não conseguia conciliar a pessoa com quem eu estava conversando com o que eu sei que ele fez. Então, ele escondeu isso. Ele era uma pessoa muito compartimentalizada. E você não... Às vezes, você via comentários em que ele tentava menosprezar as vítimas, dizendo o que elas faziam fora tão tarde da noite. E eles eram um bando de vigaristas. Mas você viu isso na série, onde ele realmente os denegriu, como se dissesse que eles não valiam a pena viver mesmo. Então, essa foi realmente a única vez que eu vi um vislumbre de como ele realmente, sabe, processava tudo isso na cabeça dele. Em outras palavras,
E não quero colocar palavras na sua boca. Ele nunca demonstrou nenhum tipo de remorso. Ele já estava no corredor da morte há muito tempo quando você o conheceu? Nunca mostrou remorso. Nenhum, absolutamente. Na verdade, ele se via como uma vítima. Ele realmente se achava uma vítima. Na série, ele conversa com a advogada durante o julgamento e basicamente diz: matei esse cara em legítima defesa. Ah, esse só queria meu dinheiro. Fez isso comigo 33 vezes. Então, é surreal ver isso de novo depois de todos esses anos que ele passou pela mesma coisa. Quero entrar um pouco mais nos detalhes aqui e ver o que pode ser verdade, o que pode ser que tenham tomado algumas liberdades criativas. A série começa com o sumiço de Robert Piest, certo? O desaparecimento desse garoto de 15 anos revelou a vida dupla de Gacy. Tudo isso é verdade. Quero dizer, esse foi o caso que realmente abriu tudo, certo? Sim, achei bem preciso. Não notei nada naquela representação que não fosse. A pobre mãe, é o aniversário dela, ela vai buscar o filho, seu lindo filho de 15 anos que está tentando conseguir um emprego e trabalhando em uma farmácia. Ela está no estacionamento, ele não. Ela não faz ideia do porquê Gacy o levou, disse para ele. Sabe, ei, vamos conseguir um emprego para você. E quando ela chegou em casa, ele provavelmente já estava sendo torturado. Então, sim, isso foi muito preciso. E Robert Piest é o motivo pelo qual Gacy acabou sendo pego. E foi a mãe quem insistiu para garantir que os policiais fossem até lá investigar. E esse é um caso, o de Robert Piest, sobre o qual você escreve de forma bastante vívida no seu livro. O que a história de Robert representa para você? Preciso dizer, só por ter representado alguém que fez coisas horríveis, não quer dizer que não tenha compaixão pelas vítimas. Sim, eles têm, e eu sempre represento vítimas em vários casos. Então, por algum motivo, né, houve uma conexão com ele. Eu representei Gacy. Sabe, quando eu tinha acabado de sair da faculdade de Direito, mas quando ele estava cometendo seus crimes, eu ainda estava no ensino médio. Então, ele era o bicho-papão enquanto eu crescia em Chicago. Me conectei com Peace porque tínhamos a mesma idade e estudávamos no mesmo ano do ensino médio. Ele era um garoto que, sabe, você gostaria de ter namorado, sabe? E ele, por algum motivo, ele me assombra. Gacy nunca foi assustador para mim. Mas eu sempre senti, tipo, o que eu poderia ter feito para salvar esse garoto? Eu sei que isso soa ridículo, mas isso poderia ter sido evitado? A vida daquele garoto poderia ter sido salva? E sabe, é algo que me assombra. Não, eu entendo. Aliás, como foi representá-lo e quais eram os argumentos legais que você estava apresentando? Vamos detalhar o caso. Como você o representou e quais foram seus argumentos? Foi um caso perdido. Spoiler, não terminou bem. No final, com a data de execução marcada, todos os recursos tradicionais já haviam sido esgotados. Todos os recursos que você teve ao longo de 14 anos já acabaram. Então agora você está tentando o impossível. Dissemos que a máquina de injeção letal não poderia ser usada por ser um método de execução falho, o que de fato ocorreu. Com Gacy, usamos vários argumentos sobre as instruções ao júri e a falta de julgamento justo. Sabe, relembramos tudo, mas trouxemos novos argumentos. Já sabíamos que seria difícil, mas vou te dizer, parte do motivo pelo qual representei Gacy foi porque sou contra a pena de morte. Ao defender alguém no corredor da morte, você também acaba representando outros que podem ter defesas fortes, como inocência comprovada. De certa forma, você cria um precedente para ajudar outros no corredor da morte a serem exonerados. E em Illinois, tivemos 12 exonerações e 12 execuções dentro de um certo período de anos. Ponto final. Então, a gente não estava acertando de jeito nenhum. John Wayne Gacy ficou nervoso ao ser condenado à morte? De jeito nenhum. Na verdade, fui eu quem teve que contar isso para ele. A Suprema Corte dos Estados Unidos da América tinha rejeitado o último recurso dele e ele nem se importou com isso. Ele estava fazendo piadas comigo, dizendo que um dos juízes discordou. Foi o que ele disse. Você certifique-se de que enviou um bilhete de agradecimento para ele, de John Gacy. E ele me disse, você sabe, seu nome está no seu obituário. O nome meu nome vai estar no seu obituário. E ele estava se gabando até o fim. Ele não estava nervoso. Eu quase pensei que ele realmente não entendia o que ia acontecer com ele. Mas eu disse a ele o que ia acontecer, disse quando ia acontecer, disse como ia acontecer, e ele não parecia nem um pouco nervoso. Quero retomar um ponto sobre Robert Piest. A mãe dele, Elizabeth,
entrou com um processo de 85 milhões de dólares contra quem ela achava ter falhado com seu filho e outros. Esse processo realmente aconteceu? Sim, aconteceu e foi arquivado. Como você sabe, é difícil processar as autoridades porque o governo tem imunidade qualificada, exigindo prova além da negligência. E o processo dela basicamente culpou o sistema prisional de Iowa porque, como o filme mostra, ele foi preso em Iowa por sodomizar um jovem. Foi solto cedo, pegou 10 anos e saiu em 18 meses. Ela disse que vocês nunca deveriam ter feito isso, e todos os laudos psiquiátricos afirmavam que ele seria uma ameaça à sociedade. E adivinha só, né? Então, infelizmente para ela, todos esses processos foram arquivados. Entendo porque ela entrou com o processo. Você, como familiar da vítima, é difícil aceitar. E, aliás, voltando para a execução, a série faz algo interessante. Ela mostra as famílias das vítimas de Gacy falando sobre isso. Eles foram basicamente enganados sobre testemunhar a execução dele, porque essencialmente foram colocados em uma sala, levados a acreditar que iriam assistir à execução dele. E então eles perceberam que já tinha acontecido. Isso é verdade? Essa é a única parte que eu acho absolutamente falsa. E aqui está o motivo. Havia tantas vítimas, certo? São 33 jovens e meninos, e a imprensa queria estar por dentro disso. Eu queria estar lá, mas não me permitiram estar lá como advogada de defesa dele. Tiveram que limitar o número de pessoas e fizeram um sorteio, em que cada um escolhia um número. E tudo isso foi feito antes da execução, bem antes da execução. Naquela sala, a maioria era da imprensa, com alguns familiares das vítimas. Então, a ideia de que eles não sabiam com antecedência, de que não iriam presenciar a execução, não é verdadeira. E por que você, quero dizer, de onde isso veio? Quero dizer, onde você acha que eles sequer sabe como isso chegou a acontecer? Do ponto de vista artístico, percebe-se que essas vítimas, esses meninos foram mortos ao longo dos anos. Eles trabalhavam e foram vistos pela última vez com Gacy. A polícia ignorava as ligações dos pais. Um deles ligou 100 vezes dizendo que Gacy foi visto pela última vez com meu filho. Eles não queriam se envolver com isso. Ele estava sodomizando garotos jovens, ele estava sendo preso, as acusações foram retiradas. Quero dizer, foi simplesmente um pesadelo. Então, eu acho que o que os produtores e os diretores estavam tentando mostrar é que as vítimas é que saíram prejudicadas nessa história. No começo, durante o período em que deveriam ter tido seus casos investigados, esses jovens foram deixados de lado. No final, elas nem puderam ver John Wayne Gacy ser executado, algo que desejavam para ter algum tipo de encerramento. Acho que eles tomaram algumas liberdades, mas essa oportunidade foi negada. Porém, acredito que já sabiam disso antes. Certo? Fale sobre as vítimas. Um detalhe muito perturbador que é mencionado na série é esse chamado truque das algemas. A série explica isso assim. Gacy descreveu isso aos investigadores, convencendo suas vítimas a prenderem os próprios pulsos antes de matá-las. Isso é preciso? Isso é preciso. Ok. Sim, ele faria. Seria uma piada. Ele falaria: esse é o truque das algemas. Faria em si mesmo e diria: consegui sair, certo? Agora tente você. O pobre garoto colocava as algemas. E o truque era que agora ele tinha o controle delas. Então, sabe, era assim que ele tinha que fazer. Porque Gacy não era um cara grande, na verdade. Ele tinha cerca de 1,72 m, 1,75 m. Ele não era um cara particularmente forte. E alguns desses jovens eram, sabe, se não estivessem algemados, poderiam ter lutado contra ele. É verdade. E enquanto você tenta entender isso, esses crimes e o que ele fez, existe isso. Ouvimos esse Gacy fictício, referindo-se a uma versão mais sombria de si mesmo, esse outro lado. Jack Henley, isso é algo, um nome que ele já mencionou para você, esse alter ego, algo assim? Então, quando eu o representei, ele já estava muito institucionalizado e já tinha formado sua opinião sobre como queria ser visto. Então, ele nunca falou comigo sobre essas coisas. Li cerca de 35 centímetros de laudos psiquiátricos. E alguns psiquiatras disseram, sim, eu realmente acredito que ele tinha essa dupla personalidade, quase um tipo de coisa esquizofrênica, onde ele entrava nesse modo Jack Henley, era policial e estava lá para ajudar os meninos, mas eles entraram no carro dele. E então, sabe, aí ele era o bom João, que era o homem de família e o cara trabalhador dos negócios.
Não sei se acreditaria que ele tinha personalidade dividida, mas acho que possuía um lado sombrio. Acho que alguns dos meninos que escaparam disseram que algo mudou no olhar dele. Ele tinha um olhar sombrio e vazio quando entrava no modo de tortura. E acredito que você ouve isso de outras pessoas que são vítimas de assassinos e estupradores. Então, uma personalidade dividida? Não, mas definitivamente dois lados diferentes de quem ele era. O que você acha que o levou a fazer isso? Essa é a grande pergunta, e sigo pensando nisso até hoje após horas de reflexão. Acredito que seja tanto a natureza quanto a criação. Ele cresceu em uma casa tradicional dos anos 40 e 50, onde o pai trabalhava e a mãe era passiva. O pai era alcoólatra e o agredia, isso é certo, mas muitos vêm desse ambiente e não matam 33 meninos. Então, eu acho que ele sabia desde jovem que era homossexual. Acho que ele foi criado em uma família católica rigorosa. E naquela época, a homossexualidade não era, sabe, não era aceita. E ele tentou negar quem ele era. Acho que ele confundiu sexualidade com violência. E eu acho que talvez o que ele fazia era, toda vez que matava um jovem que ele achava que poderia ser homossexual, ele estava matando uma parte de si mesmo. É isso que eu acho. Perspectiva interessante. Não, é interessante pensar desse jeito. Sabe, quando as pessoas pensam em John Wayne Gacy, é pelo lado do palhaço. Isso é uma parte importante disso. Quero analisar isso, pois a série mostra Gacy como palhaço de festa, participando de desfiles, fazendo esculturas de balão e visitando hospitais infantis. E ele basicamente está escondendo esse lado mais sombrio, quero dizer, na série. Ele basicamente diz: maquiar-se de palhaço era tão relaxante quanto beber. Quão precisa foi a representação do lado palhaço nesse programa? Eu achei que foi muito precisa. Gacy tinha muito orgulho de ser palhaço. E só para deixar claro para os seus telespectadores, quero dizer, ele nunca pegou um garoto enquanto estava vestido de palhaço. Ok, então, obviamente, quero dizer, as pessoas provavelmente não entrariam em um carro com um cara vestido de palhaço. Ele só fazia isso como um hobby. E eu acho que tinham algumas coisas. Acho que ele gostava de parecer legal como alguém caridoso que doava seu tempo. Eu também acho que isso mascarava o lado sombrio dele e acho que permitia que ele fizesse coisas que talvez não seriam aceitáveis. E tem uma parte nessa série em que ele fala sobre como, quando está com a fantasia de palhaço, ele pode agarrar mulheres e fazer todo tipo de coisa, porque ele está anônimo. Acredito que John Wayne Gacy gostava dessa máscara, pois ela escondia seu lado sombrio enquanto cometia suas ações. Coisas ruins, pensamentos malignos, eu acho. Sim, ele supostamente disse: palhaços podem se safar de assassinatos, certo? Essa parte é interessante, pois o programa mostra como o viés policial contra jovens, principalmente homens gays, permitiu que Gacy continuasse matando por anos. Quero dizer, na sua opinião, isso é verdade? Havia um viés sistêmico, um preconceito que contribuiu para que Gacy escapasse da captura por um tempo? A série acertou nessa parte? Eu acho que acertou mesmo. Acho que pela primeira vez, realmente, está focando no fato de que as autoridades não acreditavam nas vítimas ou não se importavam com elas. Lembre-se, era uma época diferente. Ser homossexual podia causar demissão e, em alguns lugares, ainda era ilegal. Então, a polícia realmente ignorava muitos desses garotos. E Gacy fazia um ótimo trabalho ao convencer a polícia. Ah, aquele garoto fugiu de casa, né? Era Michelle gay. Esses garotos só fazem brincadeiras brutas. Ele era muito bom. E a polícia acreditou nele porque ele era uma pessoa respeitável na comunidade, tinha conexões políticas e ganhava bem. Ele os convenceu de que essas crianças não valiam ser investigadas. Acho isso muito triste. E eu acho que precisamos manter isso em mente quando vemos pessoas cometendo crimes e não vitimizar ainda mais as vítimas por causa das circunstâncias delas. Sim. E quando Gacy foi preso em dezembro de 1978, os detetives acharam 26 corpos sob sua casa, a poucos passos das janelas dos vizinhos. E, aliás, o ator Michael Chernis disse à WBEZ de Chicago que o cenário foi construído para parecer, abre aspas, como qualquer outro bairro perto de um aeroporto. Arrumado, comum, assustador em retrospectiva. Sabe, Karen? A série mostra como Gacy era ativo na comunidade, fazia trabalho voluntário, organizava festas e chegou a conhecer a primeira-dama Rosalind Carter. Tudo isso era autêntico, certo? Certo? Quero dizer, tudo isso era um retrato fiel do que estava acontecendo. Com certeza. E sabe, a ideia de que ele estava ao lado de Rosalind Carter quando tinha uma condenação por sodomia e o serviço secreto não percebeu nada disso.
Quero dizer, ele passou por tantas brechas que, sabe, isso daria um ótimo livro por si só. E como ele conseguiu se safar de tudo o que fez. E, de novo, outra coisa que devo mencionar é que naquela época, quando meninos desapareciam, não existia um banco de dados, sabe, que conectasse as informações. Ei, tem um menino desaparecido aqui. Tem um menino desaparecido aqui. Na verdade, nem mesmo as delegacias da polícia de Chicago estavam conectadas quando se tratava de documentação. E era isso mesmo, papelada, não havia computadores na época. Então, Des Plaines tinha uma visão completamente diferente de Gacy porque eles não estavam investigando nada do que a polícia de Chicago deveria estar investigando. Então, eu acho que se isso acontecesse hoje, teríamos um resultado diferente. Eu espero, por causa da conexão que temos agora com nossos bancos de dados. E as redes sociais. Em outras palavras, seria muito difícil para ele conseguir, você sabe, a vigilância dos celulares. Seria muito difícil para ele cometer esses crimes hoje em dia. Com certeza. Acho que hoje sabemos mais sobre assassinos em série. Eu acho que o fato de ele ter sido preso e recebido uma sentença de 10 anos em Iowa já deveria ter sido um sinal de alerta. Ou seja, ele seria um agressor sexual registrado e todos no bairro saberiam quem ele é e o que fez. Então, sim, era uma época diferente. E sabe, você olha para as mudanças. E essas mudanças são, obviamente, muito boas. Por isso você vê menos assassinos em série. Quero falar rapidamente sobre os advogados. Então, a série mostra o advogado de defesa de Gacy, Sam Amirante, dividido entre esse dever profissional e esse nojo moral, mas ainda assim sendo atraído essencialmente pela notoriedade disso. Você acha que isso foi preciso? Absolutamente preciso. Eu conheço o Sam e eu sei. E vou dizer isso. Todo mundo que esteve associado ao Gacy do ponto de vista legal se deu bem em suas carreiras. E eu me coloco nesse grupo também. Bill Kunkel, o promotor, se tornou um grande juiz. Ele teve uma ótima carreira jurídica em um grande escritório. Terry Sullivan escreveu um livro e também teve uma carreira brilhante. As pessoas se fascinam pela sua associação e te colocam num pedestal só por você estar ligado a um crime horrível. Não faz sentido, mas isso acontece direto com advogados famosos. Sim, Sam Amirante. Quando ele ouviu aquela confissão, teve uma cena ali, algumas cenas em que Gacy estava bebendo muito, e foi aí que ele confessou para Sam. E Sam, até hoje, fica profundamente abalada ao ouvir os detalhes dos crimes. Gacy tinha ótima memória, era visual e lembrava exatamente onde estava. Onde ele encontrou os meninos como eram, às vezes seus nomes, memórias e o que fez com eles. E isso foi traumático para Sam. Mas Sam também acredita de verdade que todos têm direito a uma defesa. Acho que capturou sim, Jesse. A série fez um bom trabalho. Como isso impactou sua vida e carreira ao representá-lo naquele momento? Bem, na época foi terrível. Quero dizer, sabe, clientes me deixaram e eu recebi ameaças de morte. Então, mas depois foi mais como se eu fosse uma novidade. Era tipo, ei, ela representou John Gacy. É tipo, isso é nojento, mas como foi, né? Todo mundo quer saber como foi. Então eu usei isso a meu favor. Claro que usei. Dei aula na faculdade de Direito sobre pena de morte, o que foi ótimo. Já fiz muitos comentários jurídicos, tenho um programa de rádio em Chicago, estou acostumado com a imprensa e escrevi um livro. Então, sabe, eu acho que isso foi realmente bom para a minha carreira. Curiosamente, não vejo problema em advogados jovens defenderem um serial killer, mas isso também me tornou resiliente, me tornou imune às pessoas falando coisas ruins sobre mim, me menosprezando até hoje. Depois que isso for ao ar, sei que receberei cartas de ódio do mundo todo. Aprendi a aceitar. Bem, não, olha, você é um excelente advogado e desenvolveu essa especialidade, infelizmente, sobre uma certa classe de pessoas, o que é interessante. Por quê? E me corrija se eu estiver errado. Você já fez comparações entre John Wayne Gacy e Rex Harriman, certo? O assassino em série de Gilgo Beach, o suspeito de Gilgo Beach aqui. Quais são esses paralelos, para quem não sabe? Sim, antes de tudo, Gacy era um homem de família, como Rex Harriman. Gacy trabalhava na construção civil, Rex Harriman ele era arquiteto. Eles moravam em por volta de uma grande cidade, Nova York, para o assassino de Gilgo Beach, Gacy, Chicago. E ambos tinham como alvo pessoas que não seriam dadas como desaparecidas. Nem todos, porque Robbie Peace era de família influente. Acho que ele só foi descuidado nesse caso. Muitas pessoas que Gacy encontrou eram fugitivos, estavam em uma estação da Greyhound sem dinheiro e se prostituíam.
O assassinato em Gilgal Beach foi ignorado porque as vítimas eram todas trabalhadoras do sexo. E você sabe, elas estavam desaparecendo todas naquela mesma área, mas ninguém estava fazendo nada a respeito. Outro paralelo é o caso de Gilgo Beach. Se você se aprofundar nele, havia corrupção no departamento de polícia e no escritório do promotor. Não estou dizendo que havia corrupção em Chicago, mas Chicago estava simplesmente bagunçando tudo, não estava fazendo o que deveria fazer, mesmo considerando a época. Então, eu acho que você tem isso muito parecido. Ele escolhia e perseguia suas vítimas cuidadosamente. Vejo muitos paralelos aqui. Sim, antes de encerrar, só para ter uma visão geral. Olhando para trás neste programa, você disse que parece preciso, principalmente ao retratar Gacy. Você mencionou que a execução, certos aspectos dela, tiveram algumas liberdades criativas. Teve mais algo que você achou exagerado ou dramatizado demais? O que que não era bem verdade? Olhando para trás, houve pontos disso que você mencionou? Acredito que isso está errado e quero esclarecer os fatos. Eu não acho que houve nada exagerado, e é por isso que acho que foi um bom trabalho, porque você realmente não via a violência. Eles poderiam ter mostrado a violência, mas não era necessário. Sabemos que o foco foi nas vítimas, principalmente quando mostravam as crianças antes de serem sequestradas por Gacy. Tinham relacionamentos, empregos, aspirações e cometiam erros. Acho que parte disso foi inventada, porque como eles saberiam, provavelmente não sabem. Mas eu acho que isso contribuiu para a ideia de que eles não eram apenas garotos com o rosto em um púlpito em um tribunal. Eram crianças com afazeres e pais que se importavam com elas. E eu acho que mesmo que isso tenha sido ficcionalizado, isso acrescentou a importância dessa série. Bem, Karen, olha, eu realmente agradeço por você ter tirado um tempo para vir aqui e tentar separar fato de ficção e explicar um pouco mais da sua experiência com John Wayne Gacy. Se alguém se interessar, recomendo o livro Matando o Tempo com John Wayne Gacy. Muito obrigado, Karen Conte. É um prazer, Jesse. Se cuida. Isso é tudo por agora no Sidebar. Obrigado por acompanharem. E como sempre, por favor, inscreva-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify, onde quer que você ouça seus podcasts. Você pode me seguir no X ou no Instagram. Sou Jesse Weber. Até a próxima.